Por muito tempo, o campo da psicologia foi dominado por profissionais que insistiam que basta mudar o que você pensa para mudar o que você sente. Até um certo ponto, isso pode ser verdade, já que quando você muda o que pensa, pode mudar o que sente. Mas há algo bem mais profundo que pensamentos, já que a parte mais antiga e instintiva do seu cérebro funciona em superioridade ao seu córtex. E pesquisas modernas relacionadas ao trauma e à ansiedade mostram que quem manda no jogo de verdade é o sistema nervoso. Não basta você pensar em controlar suas emoções. É preciso acalmar o sistema nervoso para poder então pensar claramente. Nesse vídeo você vai aprender sobre os dois estados do seu sistema nervoso, como as emoções podem ficar presas no corpo ou no sistema nervoso, e como treinar esse sistema para ficar mais calmo, para que você possa processar as emoções, se sentir mais feliz e fazer escolhas melhores. Talvez você já conheça a resposta de fuga, luta e congelamento. Essas são reações automáticas e naturais do sistema nervoso para responder a ameaças. Quando a gente se sente inseguro, o sistema nervoso se ativa, acionando o sistema nervoso autônomo simpático. E é isso que leva a mudanças fisiológicas no corpo, como a reação de fuga, luta e congelamento. Tudo é automático e instantâneo. Por outro lado, seu sistema nervoso também tem uma reação para te acalmar, a chamada parasimpática. Para pensar nisso, basta lembrar de um paraquedas. É o paraquedas do sistema nervoso que ativa e o seu corpo retorna a um estado natural calmo. A reação parasimpática altera seu ritmo cardíaco, reduz a pressão sanguínea, retorna a digestão. Seus músculos e seus olhos se acalmam. Esse estado também é conhecido como respirar e digerir, ou alimentar e procriar, ou criar. Este é um sistema de cura. É o seu sistema imunológico que retoma a sua função e seu sentido de paz e segurança é restaurado. Ambas essas respostas ajudam muito. É importante poder responder a ameaças, mas também é importante respirar e curar. E esses dois estados são como músculos. A parte do sistema nervoso que a gente usa mais fica mais forte. Um sistema nervoso saudável alterna entre os dois estados com alguma facilidade. Você pode passar por esses ciclos de ativação, que são como acordar, realizar um trabalho, se movimentar, lidar com problemas. Então, você consegue mudar para o relaxamento, descansar, dormir, rejuvenescer, se refrescar. Um sistema nervoso saudável tende a passar mais tempo no estado de calma do que no de ativação. Nosso sistema nervoso é projetado para passar por um ciclo natural de descanso e alerta, possivelmente respondendo à fome em algum nível de desempenho. Então, ele retorna com rapidez a segurança para descansar e digerir. Peter Levine, que é o criador da terapia de experiência somática, explica esse processo muito bem. Ele utiliza esse exemplo de um urso polar para demonstrar o ciclo do sistema nervoso. Esse urso está vivendo a vida em paz quando, de repente, um grupo de pesquisadores o perseguiu em helicóptero e atirou um dardo tranquilizador nele, certo? Isso é muito estressante para o urso, porque ele nunca conseguiria impedir os pesquisadores de o examinar e manipular. O urso polar passou por um evento traumático, mas depois que os pesquisadores pararam de mexer nele, ele começa a se agitar violentamente, treme. Essa é a resposta natural do seu corpo para reduzir o excesso de adrenalina que foi criado no corpo durante a perseguição e o cativeiro. Então, depois de tremer por um tempo, o urso retoma a vida sem efeito residual da experiência. Ele retorna a um estado calmo de caça e alimentação. Esse ciclo é a essência de um processo emocional em nosso corpo. A gente começa com um estado de descanso, entramos em alerta, depois em combate, depois a gente se agita. E em humanos seria como rir ou se agitar fisicamente, ou chorar. E depois a gente volta a nos sentir seguros e retomamos esse estado de descanso e digestão. Agora, vamos analisar o estado de descanso um pouco. Você já viu alguém que passou por um quase acidente, certo? Como um carro quase atropelou a pessoa, alguma coisa assim? A reação imediata da gente é um riso estranho. Ou então pense em alguém que teve um acidente de carro, mas não se machucou. Geralmente a pessoa entra num estado agitado pouco depois, até treme.
Esse é o corpo tentando reduzir a adrenalina e resolver a bioquímica do estresse que acabou de atingir a pessoa. O corpo dela tenta voltar ao estado calmo ao passar pelas emoções de uma forma física. Mas nós, humanos, somos diferentes em tudo dos outros animais. Temos esse enorme córtex, esse cérebro pensador que nos ajuda a planejar e pensar sobre as coisas, ter controle de nós mesmos. Mas isso geralmente atrapalha a resposta. Falam pra gente que a gente não deve chorar porque é muito embaraçoso, é sinal de fraqueza. Ora, finja estar bem. Ou então te dizem, tenta não ficar nervoso em sua apresentação na escola ou no trabalho, nem pense a respeito. E com isso, o nosso incrível cérebro pensante tenta evitar essas emoções viscerais e interfere com nossa habilidade natural de resolver essa resposta ao estresse. Aí as emoções ficam presas no corpo. Elas ficam presas em tensão muscular, na bioquímica do estresse, em hormônios como o cortisol. E a gente fica sobrecarregado. Talvez a gente tente não pensar sobre isso, ou então talvez a gente conviva com o estresse, mas nosso corpo guarda a profunda sabedoria de como se livrar dessa questão. Uma vez atendi uma mulher que sofria de dor crônica no ombro. A gente fez várias abordagens envolvendo uma técnica de libertação emocional conhecida como EFT. No início eu achava que as dores dela resultavam de um processo de estresse relacionados à perda da mãe. Em algumas semanas ela percebeu que, na verdade, foi a perda súbita de um gato dela que havia provocado aquela reação de enorme estresse. Aí a gente liberou essa energia com a ressignificação das memórias aliada a esse processo de acupressão. Eu realmente não estou dizendo necessariamente que a acupressão em si é uma cura para o trauma ou para emoções repressivas. Mas existem muitos relatos anedóticos de grandes liberações físicas dessas emoções ou do trauma, quando a gente realiza tratamentos que envolvem técnicas que também incluem algum tipo de toque ou manipulação do corpo. Se você conversar com um massoterapeuta, um acupunturista ou um quiroprata, você vai ouvir muitos relatos de pessoas que de repente começaram a ter dor ou a chorar convulsivamente durante uma sessão e que sentem como se algo tivesse se liberado dos seus corpos. A gente pode dizer de uma forma muito específica, empírica, que trauma das pessoas está retido em suas pernas, útero ou no ombro, ou que a acupuntura faz energia retida fluir? Não, porque a gente ainda não tem ferramentas específicas para medir isso com exatidão. Mas a gente pode dizer com certeza que a atividade física é poderosa para resetar um sistema nervoso e curar a ansiedade e trauma. Então, se você está com um transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, o TEPT, ou com ansiedade ou estresse, você realmente deve trabalhar com um terapeuta que se especializa em trauma e em trabalho corporal. Eu acredito demais em tratamentos baseados em evidências, ou seja, tratamentos que mostram através de pesquisas rigorosas que são consistentemente eficazes e não causam danos no tratamento de certos transtornos. Mas eu não proponho necessariamente a cura por energia, por exemplo. Dito isso, existem muitos tratamentos alternativos para trauma e trabalho corporal que são propostos. Acho que muitos deles vendem um pouco mais do que a pesquisa pode comprovar, talvez por enquanto. Mas, por outro lado, a evidência é anedótica. As histórias que as pessoas contam e o que elas vivenciam é algo realmente forte. Elas alcançam curas com essas modalidades baseadas no corpo. E a pesquisa está começando a mostrar como esses tratamentos corporais são uma forma efetiva de curar trauma e ansiedade. Por exemplo, foi demonstrado que a yoga é um tratamento eficaz para tratar o TEPT. E de acordo com Bessel van der Kolk, a yoga é mais eficaz do que a maioria dos tratamentos medicamentosos. Tratamentos que envolvem acupressão, massagem, dança ou respiração profunda são todas coisas que as pessoas dizem ajudar a liberar o estresse. E o que elas provavelmente de fato estão fazendo é reequilibrar o sistema nervoso. A mesma coisa acontece com o exercício. Foi demonstrado que exercitar é mais eficaz do que medicamentos no tratamento da depressão moderada e da ansiedade. E o motivo disso deve ser porque exercitar ajuda o sistema nervoso a passar por estes ciclos naturais de ativação e relaxamento. Trauma não resolvido ou estresse crônico podem deixar a gente presos na resposta simpática. É como se o termostato estivesse ligado e a resposta fuga-luta está regulada em um ponto muito sensível.
O termostato liga facilmente e fica ativado por muito tempo. Dessa forma, o trauma ou o estresse fica preso no corpo, mesmo quando não estamos pensando conscientemente sobre ele. Um sistema nervoso não saudável fica preso em níveis elevados de estresse, raramente passando por ciclos de calma. O sistema nervoso autônomo simpático ativa e você sente constantemente ansioso. Você vê sinais de perigo com as mínimas coisas e acha muito difícil de relaxar. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente está entrando no modo de alerta extremo. Isso leva a gente a ficar preso na dor por ainda mais tempo. Não é saudável ficar preso em alerta o dia todo e aí voltar para casa ou simplesmente depender de relaxamento para recarregar baterias, como muitos dizem. A gente precisa aprender como regular o sistema nervoso durante o dia todo. Pessoas que ficam presas no combate, na fuga, luta, no trabalho ou em outros campos da vida geralmente ficam exaustas, traumatizadas e entram no burnout. Construir um sistema nervoso saudável ao desenvolver uma habilidade de vigilância relaxada é essencial e ajuda a tratar TEPT, ansiedade, estresse generalizado. A habilidade básica é aprender a acionar essas respostas parasimpáticas, essa resposta que acalma seu corpo e o seu sistema nervoso em pequenos momentos, frequentemente durante o dia todo. Você pode fazer isso empregando exercícios corporais simples, como fazer respirações profundas, tensionar e então relaxar grupos musculares. Você pode se ensinar a ficar mais calmo. Nosso sistema nervoso, incluindo o nosso cérebro, tem uma habilidade incrível de mudar e crescer dependendo de como a gente usa. Existe muita pesquisa que demonstra que a gente pode mudar a estrutura física, a balança química e a atividade elétrica do nosso cérebro, dependendo de como a gente usa. A gente pode até influenciar nossos genes e como eles são ativados, repassados, o que é assunto de outros tantos vídeos que eu tenho aqui no canal. A gente pode aprender a ter bastante influência no nosso sistema nervoso, a ensinar o sistema nervoso a se ativar quando a gente precisa acordar, realizar tarefas ou responder a problemas. A gente também pode ensinar a se acalmar quando é hora de relaxar, recuperar, processar, digerir ou reparar. E a gente faz isso através de exercícios físicos, emocionais e psicológicos. Há muitas habilidades que você pode aprender em um processo terapêutico com profissionais que trabalham nesse campo. Quando a gente está calmo, a gente pode fazer escolhas mais intencionais e poderosas para nossas vidas. A gente cria a calma resolvendo as necessidades de sobrevivência e encaixe, e ensinando o nosso cérebro a se sentir seguro. Em terapia você vai aprender como fortalecer a parte calma do seu sistema nervoso através da autorregulação. Processar emoções é uma habilidade essencial para liberar emoções intensas. Mas a maioria das pessoas nunca aprendeu a fazer isso. Você pode. Veja mais informações sobre como iniciar esse processo para a vida toda aí embaixo. Esteja bem, esteja seguro.